Olá, pessoal. Sexto ano aí, uma ajuda aqui, uma revisão aqui, relacionado ao capítulo 5, que é o capítulo do simulado. Eu mandei para vocês um vídeo falando sobre os contadores de história. Aquele vídeo, mas essa informação vai te ajudar no teu simulado aí, que é o último simulado que a gente vai fazer. Aqui nós temos a arte de contar histórias, né? Aqui vai falar muito, inicialmente falando de Ana Teixeira, que faz um trabalho importantíssimo, aonde ela para pessoas na rua para ouvir um pouco das suas histórias, né? E ela aí coloca, escuto histórias de amor. Por quê? Porque são pessoas que na correria do dia a dia estão contando as suas histórias, parando um minutinho que seja para contar algo sobre sua vida. E na sequência, nós temos justamente a situação de a tradição oral e o poema épico. A tradição oral é a transmissão de saberes que é feito oralmente pelo povo, de geração em geração, como costumes, lendas, orações, canções e vários outros textos. Então, aqui, essa tradição oral é aquela transmissão que tem, que muitas vezes é de família para família, que as pessoas contam suas histórias de vida ou contam sobre lendas do lugar, falam de orações, cantam. Então, são situações. Por que a tradição oral? Tradição, porque é uma coisa que vem de geração em geração. E oral, porque não é algo que está escrito em livros, revistas ou na própria internet. É algo que alguém tem para contar para nós. O poema épico ou epopeia é um gênero literário narrativo bastante extenso, que conta por meio de diversos fatos históricos e heróicos sobre personagens reais ou lendários. Aqui, gente, esse poema épico vai contar justamente sobre essa questão de heroísmo. Heroísmo não dos super-heróis, mas heroísmo relacionado a figuras que existiam, que tinham uma certa coragem, que tinham heroísmo, que fizeram feitos históricos que marcaram a sociedade. Dentro das questões que a gente pode observar, eu citei em uma das minhas aulas o rei Arthur, por exemplo. É um fato onde tem uma história de um rei que estava à frente ali do seu reino e que defendeu o seu reino até o último momento. É uma história muito bonita, vocês podem até conferir para poder ficar um pouquinho por dentro. Nós temos também, falamos um pouquinho das histórias que marcaram a sua vida, a vida da sua família. Que história importante você tinha a contar, né? Aqui conta um pouquinho da parte histórica, do significado das histórias, né? Do primeiro contato que a criança tem com essa questão das histórias. Quem foi o teu primeiro contador de história? Teu pai, tua mãe, teu avô, teu tio, tua avó? Quem foi o seu primeiro? Você passou por essa experiência? Qual foi a tua experiência quando você era mais novo na contagem de história? Você realmente teve contato logo cedo ou demorou muito para que isso acontecesse? Então, como foi? Você até hoje também tem esse contato com histórias? Você ainda escuta história? Você gosta disso? Qual é a tua experiência, né? Aqui diz o seguinte, uma coisa muito importante. O significado de ouvir histórias é tão amplo. É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções que todos atravessamos e vivemos. De um jeito ou de outro, através de problemas que vão sendo defrontados, enfrentados ou não, resolvidos ou não, pelos personagens de cada história, de cada modo. Assim é possível esclarecer melhor os nossos problemas ou encontrar um caminho possível para a solução deles. Através de histórias, muitas vezes podemos ter a situação de resolver problemas. Muitas vezes é contada uma história que aí você compara a história que foi contada com a situação que alguém ou você mesmo está vivendo. E aí, através daquela história, pode ser usada para solucionar problemas enfrentados em nossa vida.
Também passamos pela situação de teatro de bonecos, né? Que é uma forma de expressão artística milenar que existe em várias partes do mundo. Sua apresentação é feita por atores que manipulam com diversas técnicas e dão vida aos bonecos confeccionados com vários materiais. Dentre esses bonecos temos os fantoches, marionetes e mamulengos. Também temos, falando sobre aqui, vou procurar o vídeo que fala sobre esse contexto e colocar para vocês, para que vocês saibam. Mas o teatro de boneco é esse encanto que se tem com a manipulação de bonecos. E aí, dentro dos fantoches, marionetes e mamulengos, são técnicas diferenciadas que pode ser utilizada esses bonecos. Então, este também é uma coisa, é algo muito importante na história da vida, da contação de história, porque ao invés de uma pessoa estar contando a história, pode ser contado através da manipulação de algum boneco. Esse boneco pode estar contando uma história e você está assistindo, você está ouvindo aquela história através do boneco. Seja qual for a técnica, né? Aqui contamos a história aqui do Onde Canta o Sabiá, né? Na nossa terra tem palmeira onde canta o sabiá, que vivenciamos essa questão aqui dessa história, né? Uma história muito bonita e é uma história indígena. E aqui é ideal que vocês leiam toda a história e que observe que nessa história, o que eu vou falar apenas dessa história é a importância da amizade e do amor na vida das pessoas. Através dessa história aprendemos isso, o companheirismo, independente da situação, estarmos juntos, daquela pessoa que a gente gosta. Então, é uma história muito bonita que fala da amizade, do companheirismo e do amor entre os seres, independente de ser seres humanos ou animais. E aqui temos exercícios, né? Então, justamente, o livro de vocês traz, nesse capítulo, essa contação de história, seja de uma maneira tradicional, seja através de um boneco. Espero que essa pequena explanação, esse foi só um resumo que eu fiz rapidamente, juntamente com o material que eu vou disponibilizar, seja suficiente para que vocês consigam realizar um bom estudo. Se vocês assistirem esses vídeos, se vocês fizerem de uma forma geral, respondendo o exercício que eu vou deixar à disposição de vocês, terão condições de fazer um bom simulado, tá certo? Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado. Esta foi a maneira mais, digamos assim, mais eficiente para que vocês se preparassem para o simulado. Façam com vontade, façam com atenção. Nos encontraremos aí na próxima aula, se Deus quiser.